Vamos analisar hoje algumas das causas que levam ao pensamento suicida. Muitas pessoas são atingidas pelos conflitos que levam muitas vezes à loucura ou ao suicídio. E este é o nosso objetivo de hoje: estudar esses aspectos de acordo com a doutrina espírita nos ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata da questão da loucura e do suicídio. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. E evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Interessante isso, né? O que faz que uma pessoa se desespere diante de certas situações a ponto de buscar a própria morte, a autodestruição, né? Na ilusão de que matando o corpo poderia matar a alma e matar o pensamento, o sentimento, matar a dor, né? É a pessoa quando decide por tirar a própria vida, na verdade ele está desesperado com a própria dor e ele quer matar a própria dor. Mas só que isso não é possível, porque não é o nosso corpo que sente, é a nossa mente, sou eu, o Espírito Eterno. Quando alguém diz, olha, você tem, se alguém te perguntar se você tem o Espírito, você não vai poder responder que você tem um espírito, você tem um corpo, você tem uma roupa, você tem um calçado, mas você não tem um espírito, você é um espírito. O espírito é o ser que pensa, é o ser que sente, é o ser que ama, é o ser que odeia, que tem bons e maus pensamentos e sentimentos. Isto é você, é o espírito. Então, mesmo uma dor física, numa dor física, não é o corpo que sente a dor, é você que sente a dor. É o seu espírito, é você que sente a dor. Então, a pessoa que tem uma dor moral muito grande, algo, um desespero muito grande, uma tristeza profunda, um sentimento de abandono profundo, algo terrível, ela tenta matar o corpo para matar a dor, e isso não vai acontecer, porque a dor moral, os sentimentos ligados à dor que a levam, que a induzem ao suicídio, ela carrega com ela depois da morte do corpo, porque isso faz parte de um conteúdo mental que ela carrega com ela. Não mata o corpo, mas a mente continua ligada e agravada pelas diversas situações promovidas pela própria pessoa diante da tentativa de autodestruir-se, né? Imagine que duas pessoas estejam no mesmo nível de evolução, estejam ao mesmo tempo no mesmo nível social, mais ou menos com níveis semelhantes, com alta semelhança de conteúdos internos e externos que compõem o seu mundo, a sua vida, e uma suporta com tanta facilidade, com tanta leveza, sofrimentos, e outra se desespera e entra em pânico e quer fugir de qualquer maneira, né? Então você tem aí duas situações, uma mentalmente forte, capaz de enfrentar, encarar e ao mesmo tempo aguentar, suportar os problemas da vida, e outro foge, tenta fugir, é fraca, a dor é demais, tudo é demasiado para essa pessoa, todo sofrimento é intenso demais, é demasiado demais para essa pessoa. A diferença entre um e outro é que um fortaleceu-se ao longo das experiências. Existe uma diferença muito tênue entre o herói e o traumatizado, né? O herói. O que é o herói? Essas pessoas heróicas, né, que arriscam suas vidas,
É aquela situação, se tem uma catástrofe acontecendo ali, a maior parte das pessoas fogem na direção contrária. Outros avançam na direção da catástrofe, né? Existem aqueles que avançam na direção do evento, outros fogem do evento, né? Os que fogem, né, são aqueles que o medo fez com que elas se tornassem fracas diante daquele evento. Elas têm medo de morrer, elas têm medo de se ferir, elas têm medo de que aquilo possa, de alguma forma, causar a elas algum dano. Já tem aqueles que avançam na direção do evento, porque eles pensam, bom, eu vou ser útil ali, eu vou conseguir ajudar alguém ali. Isso acontece muito. Deslizamentos de terra que estão acontecendo, né? Nessa situação que se repete todos os anos, né? Desabamento de encostas, enchentes, incêndios, ou situações dessa natureza. Existem aquelas pessoas que avançam na direção, ou seja, eu quero chegar ali e ajudar alguém. A diferença entre o herói e o traumatizado é simplesmente uma questão de escolha num determinado momento. O herói é aquela pessoa que, mesmo que ele desencarne, ele diante de um evento qualquer, cai alguma coisa em cima dele, ele morre ali, e ele sai do outro lado, olha para trás, o corpo está ali despedaçado, e ele olha e fala assim: agora que eu passei por isso, nada mais me será impossível, né? Ele olha para ele assim com uma força enorme e diz: eu venci, né? Eu passei pela experiência e sobrevivi. A outra pessoa é aquela que, ao passar pelo mesmo evento, pela mesma dificuldade, ela atira-se sobre o corpo e querendo reviver, querendo voltar para o corpo, chorando, lamentando e ao mesmo tempo, mesmo viva se sentindo morta, mesmo viva se sentindo uma pessoa destruída, e ela se traumatiza. Em vidas futuras, essa pessoa que foi corajosa será ainda mais corajosa. O traumatizado em vidas futuras, normalmente, será aquela pessoa que, toda vez que ela tiver na iminência de algum perigo, ela tem crise, ela surta, né? Ela apavora, ela tem crises, né? Porque ela ficou traumatizada, ela não soube conviver com a própria situação. Então, meus prezados irmãos e irmãs, esta situação toda relacionada às nossas vidas passadas, existem fatores que nos fortalecem e com certeza absoluta, o nosso fortalecimento, ele é importante para o crescimento de nossa alma, para que nós possamos suportar as dificuldades. Suportar as dificuldades. Por que pessoas enlouquecem? Porque não conseguindo conviver com os próprios karmas, com as próprias colheitas de seus plantios em vidas passadas, ao conviver com as situações, elas vão perdendo a razão, a capacidade de suportar. E isso demora muito. Uma pessoa não enlouquece de um dia para o outro. Às vezes ela vem durante décadas, encarnações sucessivas, num processo permanente de enfraquecimento espiritual, até chegar um momento em que não suportam mais a própria vida, enlouquecem ou tentam fugir dos problemas pela porta do suicídio. E não tenha dúvida nenhuma, porque aquele que suporta, mesmo o ateu, vamos imaginar, a mente do ateu que suporta tudo. Ele enfrenta tudo. Ele não precisa ter religião. Ele é um ateu que suporta tudo. Como é que funciona a mente dele? Ele sempre diz assim: isso vai acabar. Este sofrimento vai acabar. Vai passar, eu vou me sair bem, eu vou sobreviver ou eu vou morrer, e isso acaba um dia. Ele tem essa visão. Para o espírita, para o espiritualista de um modo geral, não precisa ser espírita, né? Há uma diferença entre espírita e espiritualista. Todo mundo que acredita que existe um Deus é espiritualista, né? Todo mundo que acredita que existe uma vida espiritual é um espiritualista. Todo mundo que acredita, todo religioso é espiritualista. Espírita, logicamente, há uma diferença, porque o espírita é aquele que se adequou ao pensamento de Allan Kardec, né? Porque até a palavra espírita nem existia, foi criada por Allan Kardec. Mas você observa que para nós espíritas, nós já temos um fator ainda mais importante,
mais contundente diante de nossas próprias vidas, que para nos fortalecer, para que possamos aguentar a nossa história, a nossa vida. Nós sabemos que todo sofrimento que esteja presente em nossa vida está enraizado em uma matriz mental. O nosso sofrimento é uma força kármica vigente, atuante em nossa vida, e esse karma, essa força kármica, ela nos traz uma obrigatoriedade de viver, conviver com aquilo que nós, em alguma forma, nós fizemos os outros passar. Todo sofrimento que em vidas passadas eu apliquei na vida das outras pessoas, eu fiz alguém sofrer, a dor moral que alguém passou, que alguém conviveu em vidas passadas, essa dor moral, ela retorna para mim um dia. E eu terei que viver a dor moral que eu fiz os outros viver. Eu terei que viver, não há como não viver. Por isso, eu preciso olhar para isso e isto me fortalece, porque eu tenho a consciência de que aquele sofrimento que esteja presente na minha vida hoje tem uma razão de ser, o que jamais pode ser encarado como a ausência do autocuidado. Eu preciso me cuidar. Se eu estou sofrendo, eu tenho à minha disposição uma quantidade enorme de ações que possa me livrar do sofrimento. Mas essas ações incluem o simples remédio, né, que eu posso ali estar disponível na minha mão, o médico que vai me socorrer, as terapias diversas que vão me ajudar a suportar a minha dor, o meu sofrimento. Dor e sofrimento são coisas distintas também, né? Pessoa que procura loucura e o suicídio normalmente não é uma pessoa que está sentindo uma dor. Essa pessoa é aquela que deixou que a dor se tornasse um sofrimento. A dor é um estado passageiro. A pessoa tem que conviver com a dor a vida inteira. A dor é algo externo. Eu sofro, eu passo pela dor, mas ela não me domina. Mas quando a dor passa a me dominar, eu me torno uma alma sofrida. E é esse estado de sofrimento da alma que me conduz para a loucura e a tendência ao suicídio. E está aí a raiz do problema. É o sofrimento e não a dor. A dor passa. Eu conheço uma pessoa, né? Ela está sempre presente aqui no nosso canal, né? Uma companheira de trabalho aqui do nosso núcleo kardecista Renascer. Está sempre presente aqui nos nossos estudos, né? Ela sente dor permanente. Dor na coluna, permanente, né? Ela tem vários problemas de coluna que faz com que ela sinta dor dia e noite, mas ela nunca permitiu que a dor dela se tornasse um sofrimento. E isto, nas atitudes dela é assim, né? É as atitudes, né? Ela é a Dona Erondina, vou dizer o nome dela aqui, e ela é aquela pessoa que está sempre feliz, alegre, sempre fazendo alguma coisa para ajudar alguém. Ela não permitiu que a dor se tornasse um sofrimento. Por isso, a dor não a deprime. O sofrimento deprime, o sofrimento me enfraquece, a dor não. Porque eu convivo com a dor e sei, isso aqui vai passar, isso aqui é hoje, mas vai passar. Agora, o sofrimento não, ele me destrói interiormente. Por isso, entre dor e sofrimento, existe uma distância muito grande, né? Por isso ele diz aqui, ó, a calma e a resignação. Calma e resignação. Calma e resignação, né? O estado de calma não me permite que eu me desespere diante da vida. Não há desespero diante da calma, né? Eu me acalmo, eu me tranquilizo, eu dou tempo para Deus agir na minha vida. Eu dou um tempo para que Deus possa agir na minha vida. Então a calma, ela me permite que eu espere um pouco mais. Ah, mas eu já esperei 50 anos. Não, mas eu vou esperar um pouco mais. Ah, mas eu já esperei 80 anos. Não, mas eu vou esperar um pouco mais. Triste quando você vê uma pessoa com mais de 80 anos, né, suicidar-se. A vida da pessoa já está completa quase, né? É só esperar mais um pouco e tudo passa. E aí o que acontece? Ela se mata. Se mata por quê? Porque a vida inteira disse-se ateia, não acreditando em nada, não havendo sobrevivência após a morte.
e ao mesmo tempo permitindo que a sua dor se tornasse um sofrimento terrível, e isto nos induz, nos conduz sempre, né, a um estado de vida, às vezes, que se torna praticamente insuportável. Por isso que a calma e resignação, o que que é resignação, né? O que que é resignação? Resignação é metaforicamente comparado àquela situação de você pegar todos os dias o seu limão azedo, né? Aquele limão bem azedo e fazer uma limonada deliciosa com o seu limão azedo, né? Quando a gente era criança, nós éramos crianças muito pobres, né? Minha família era muito pobre. A gente não tinha acesso a refrigerante, né? Então eu lembro da minha mãe, ela fazia um refrigerante pra gente, né? Não tinha nem geladeira e ela fazia o refrigerante pra nós. O refrigerante, ela pegava um pouquinho de vinagre. Depois é que viemos descobrir que o vinagre nunca foi ruim, né, para o nosso corpo. Eu tomo vinagre de maçã todo dia e me faz um bem enorme, né? Mas ela pegava um pouquinho de vinagre, colocava numa vasilha, enchia d'água e colocava açúcar, e aquele era o nosso refrigerante, né? Então, ou seja, o vinagre puro não dá para tomar, mas se você diluir ele bastante, faz um suco, né? Uma coisa deliciosa, né? Com água, o vinagre de maçã com água pura é uma delícia, né? É um verdadeiro néctar, né? Então, essas coisas todas fazem parte de nossa vida e resignação é você pegar o seu limão, o seu vinagre azedo, né, ácido, e fazer dele uma deliciosa limonada todos os dias. A resignação é você pegar aquela vida difícil, complicada e dizer para você mesmo todos os dias: eu aguento, eu suporto, e não será apenas aguentar e suportar. Eu vou tornar isto que eu vivo, isso que eu tenho, uma força espiritual de autocrescimento. Vou me tornar uma pessoa melhor diante das adversidades que acometem a minha existência. Vou me tornar uma pessoa melhor todos os dias de minha vida, crescendo, melhorando, me permitindo ser uma pessoa cada dia mais fortalecida diante da vida. Por isso ele diz aqui, né, Kardec, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre. Maneira de considerar a vida terrestre. Isso significa que é a forma que a pessoa olha. É o jeito de olhar, como eu olho para a minha vida, como eu olho para a minha dor, como eu olho para a minha própria existência diante dos diversos eventos que me conduzem, às vezes à alegria, às vezes à tristeza. São os olhos, a vida não é como é, a vida é como nós a vemos. A própria existência do mundo à nossa volta, ele está na nossa capacidade de observar, de olhar para ele. Com quais olhos olhamos, qual o tipo do olhar que temos relacionado ao nosso mundo. É desta maneira que nós nos relacionamos com tudo que há externo a nós, tudo que está fora de nós. Não podemos mudar o mundo ou mudar os eventos, mas podemos olhar ou mudar a forma que vemos o mundo, a forma que vemos os eventos. E nisto a gente tem uma força que vai nos fazendo fortalecer-nos diante da dor. A gente vê aí pela carga física que pessoas suportam, né? O Brasil tem coisas muito cruéis, né? Cargas máximas suportadas por um ser humano de 50 quilos. Né? 50 quilos é muito. Tem gente que não pesa 50 quilos, né? E um ser humano é obrigado a carregar 50 quilos. É lógico que aquilo, ao longo dos anos, dos tempos, vai tendo consequências na velhice e ele carrega um peso enorme. 50 quilos. É o peso de um saco de cimento, por exemplo, né? 50 quilos. E eles têm que carregar. Descarregam. Carregam e descarregam caminhões, né, de cimento de 50 quilos cada saco, né? Aquilo futuramente vai ter consequência. Na velhice, a pessoa vai sofrer as consequências, né, de ter aquele impacto de 50 quilos na cabeça, porque eles carregam um saco de cimento na cabeça, né? Outro nos ombros, né? Ou enfim, nas costas, de alguma maneira.
Mas observa que eles fazem aquilo com muita facilidade, né? Principalmente os mais jovens. Pegam um saco de cimento no chão e coloca nas costas com muita facilidade. Qualquer outra pessoa, eu, por exemplo, né? Se fosse pegar hoje um saco de cimento no chão e colocar nas costas, eu não conseguiria, talvez não, né? Talvez sim, talvez não. Embora eu me cuide, eu faço musculação, né? Eu não sou uma pessoa muito fraca, mas teria dificuldade. Eles não, pegam com a maior facilidade. Outros, com certeza, não conseguiriam nem mover o saco de 50 quilos. Por que razão um consegue e outro não consegue? Porque um é forte, é musculoso, tem estrutura para aguentar. Ao mesmo tempo que temos uma musculação, vamos chamar assim, uma musculação espiritual. É aquela atitude diária de olhar para mim mesmo e jamais me ver como uma pessoa com baixa estima, um coitadinho, uma pessoa fraca, uma pessoa que não tenho condições de suportar, não tenho condições de aguentar os reveses na vida, e toda vez que alguma coisa acontece, logo vem ele, né? O famigerado pensamento de suicídio, muitas vezes sugerido por forças trevosas, né? Que agem no mundo espiritual para induzir pessoas ao suicídio, induzir pessoas à overdose, né? Com o fim de escravizá-las no plano espiritual. A musculação espiritual não foi feita porque eu não falei para mim todos os dias que eu sou uma pessoa forte, que nada vai me destruir, nada de maneira alguma vai me enfraquecer, absolutamente nada vai agir na minha vida para que eu me torne uma pessoa fraca, para que eu me acovarde diante dos reveses da vida. Eu vou me convencendo com a musculação espiritual, afirmando para mim, as minhas orações não serão orações para resolver problemas, as minhas orações serão convertidas em forças espirituais para o meu fortalecimento. Eu não vou ficar mostrando todos os dias para Deus o tamanho dos meus problemas. Olha, Deus, eu estou sofrendo isso. Olha, meu Deus, eu estou sofrendo aquilo. Olha, meu Deus, eu tenho uma dor aqui, tem uma situação aqui. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer é mostrar para os meus problemas o tamanho do meu Deus, né? Vou dizer para os meus problemas, muito obrigado, meu Deus, né? Se o Senhor permitiu que isto acontecesse na minha vida, é porque eu sou capaz de suportar. Se o Senhor permitiu que esses acontecimentos viessem para a minha vida, é porque eu dou conta, eu aguento, eu sou capaz de suportar. Eu tenho convicção que eu suporto. Então, se o Senhor estar comigo, não me abandone, porque eu não te abandonarei. E como eu sei que você jamais me abandona, também jamais te abandonarei. Esta é a oração da fé, a oração do forte. É a oração da pessoa, aquela pessoa que todos os dias ela afirma para ela mesma o tamanho da sua espiritualidade. O outro não, só lamenta, só reclama. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha para mim, seu coitadinho, seu filhinho, sua filhinha coitadinha, né? Tão infeliz, tão sofrida. Afasta de mim esse sofrimento, né? Não vai acontecer. Sou eu que tenho que afastar o meu próprio sofrimento. Deus me fortalece, mas sou eu. Então, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar, da maneira de olhar a vida terrestre, e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Muito obrigado pela sua. Este foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.